sobre essa influência da religião, né, Uhum, que ele mesmo então afirma, mas na sua opinião, assim, se você puder falar um trechinho, alguma cena, algo que você tenha conseguido visualizar essa uhum, influência católica na obra. certo. Só para contextualizar, a frase que o Tolkien fala numa carta, ele fala exatamente assim, que O Senhor dos Anéis é uma obra fundamentalmente religiosa e católica. E aí ele complementa, inconscientemente no início, mas conscientemente na revisão. Isso quer dizer o quê? Que ele, enquanto estava escrevendo a obra, ele não estava pensando assim, bem aqui eu vou colocar uma coisa que remete à Eucaristia. Uhum, Bem aqui eu vou Uhum, colocar um cara que parece com um padre. Né? Não tinha isso. Mas quando ele foi fazer a revisão, e foram várias revisões, porque ele demorou, se não me engano, 12 anos para terminar o livro, aí às vezes ele se tocava, aí ele via que, olha, esse negócio aqui de fogo secreto, né? De chama, de imperecível chama, isso aqui, rapaz, é o Espírito Santo aqui que está se manifestando na obra. Eu vou dar mais uma atençãozinha para isso aqui. E aí falava mais ali, né? Então, assim, uhum, nessa mesma carta, ele fala que, como é uma obra religiosa, justamente por isso, ele fala que o elemento religioso está absorvido no simbolismo. E por isso que ele evitou fazer referências diretas à religião. Por quê? Porque ele era contra a alegoria. Ele não queria que só católicos lessem a obra, só cristãos lessem a obra, entendeu? Ele não queria que a pessoa tomasse a obra dele como uma segunda Bíblia, por exemplo. Mas ele reconhecia que o simbolismo ele adquiriu da religião a qual ele praticava. Mas ele não estava querendo catequizar as pessoas. Ele deixa isso bem claro. a influência re a influência religiosa, ela acaba sendo mais visível, mais marcante na obra do C.S. Lewis, né, das Crônicas Isso. de Nárnia. Uhum. Justamente porque o C.S. Lewis já fazia alegoria direta, né? Então, o Aslan é Jesus, não tem outra interpretação. Já para o Tolkien, não. O Tolkien ele preferia o que a gente chama de aplicabilidade. Você vai pegar aquela obra e vai aplicar em determinado estudo, determinada linha de pensamento e por aí vai. Agora, sim, voltando para o que a Carol perguntou, uma coisa que, assim, que quem é católico está lendo o livro, bate na hora ali, percebe, é, por exemplo, o Lembas, né? O pão de viagem élfico, que é uma referência clara à Eucaristia, né? A hóstia sagrada, a comunhão, porque até o Tolkien explica numa carta que não é o elemento físico, né? Os ingredientes que dão poder, que dão forças ao viajante. É um elemento espiritual, uma coisa muito mais elevada, metafísica. E aí você já pega que realmente, porque não é a hóstia em si que dá ao católico, né, uma característica especial, é o que a hóstia é, que para nós é o corpo de Cristo. Da mesma forma ele faz com lembas. E aí tem outras passagens, por exemplo, o próprio livro a Natureza da Terra-média, que foi lançado, acho que foi ano passado, ano retrasado, faz nem 2 anos que foi lançado, tem outros uhum. textos que revelam isso. Por exemplo, ele fala do odor de santidade, que é aquela questão de odores, né, de flores e tudo, que a gente vê em questão de santos, tem lá na Terra-média. Ele fala do corpos incorruptos, que também tem na Igreja Católica, né? Às vezes tem corpos de santos que quando você abre, depois de décadas, o corpo está quase que intacto, ou praticamente intacto. Tem lá, ele coloca isso lá na natureza da Terra-média. Aí tem a questão da ressurreição do Gandalf, que também, que é uma coisa mais explícita já, né? Remete à ressurreição de Cristo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz lá no meu outro canal, que eu vou falar sobre ele depois, que é o Guardião Católico, foi sobre a confissão de Boromir, né? Ali a cena que o Boromir, para quem assistiu o filme ou leu o livro, o Boromir ele trai, né? Ele trai a Sociedade do Anel, ele tenta pegar o anel lá que está com o Frodo e depois ele se arrepende. Ou seja, aí a gente vê aí um paralelo com o sacramento da confissão, né? Ele se arrepende, ele tenta consertar como? Ajudando os outros hobbits, né? O Merry e o Pippin. E depois, no finalzinho, quando ele tá morrendo, o Aragorn tá segurando ele e ele fala pro Aragorn, olha, eu errei, né? Eu tentei pegar o anel do Frodo e tal. Ou seja, ele finalmente ele se confessa, né? Ele se confessa com o Aragorn e o Aragorn meio que absolve ele. O Aragorn fala, não, você tá certo, você não sei o quê, você vai morrer como guerreiro. Eu não lembro exatamente as palavras, mas é mais ou menos isso. Então, ali, nesse vídeo lá do Guardião Católico, eu falo todos os elementos da confissão batem exatamente com o que aconteceu ali nos momentos finais do Boromir. Então, mas aí você tem que ter um olhar católico para perceber isso, é como eu estou dizendo, né? Não é uma coisa explícita, não foi a intenção do Tolkien, mas ele colocou lá. Tem outras coisas também, por exemplo,
Nossa Senhora, a qual ele tinha muita devoção, ele colocou elementos de Nossa Senhora na Galadriel, em Melian, na Maia, questão de majestade, porque assim, Nossa Senhora para o Tolkien era o exemplo de majestade e beleza, então até a questão da majestade ele colocou no Aragorn, por exemplo, que é o ideal de governante para o Tolkien, né? E teve alguma influência literária, teve algum autor, algum gênero de literatura que chegou a influenciar na obra do Tolkien? Né? Assim, por curiosidade, ele gostava de terror? Teve algum assim, autor clássico do gênero que eventualmente tenha acabado influenciando a obra dele, como o Stevenson, o Bram Stoker, ou mesmo o Edgar Allan Poe? Sim, o Tolkien, assim, ao contrário do que muita gente pensa, ele gostava de muita literatura variada, assim, né? A gente foi descobrindo isso nos anos mais recentes. Ele gostava muito de ficção científica, por exemplo. Ele lia ficção científica da época ali dos anos 60, ele acompanhava as publicações e tudo. Agora, quanto esses autores clássicos aí citados, o Stevenson, ele não gostava, eu sei que ele tem o Jekyll e Hyde, né? Isso, do Médico Monstro. Mas eu, por exemplo, eu só li A Ilha do Tesouro, né, do Stevens, que eu acho que é o mais conhecido dele. E o Tolkien não gostava da Ilha do Tesouro, ele disse que não animava muito ele. Ele preferia histórias de índios à história de piratas, né? Os piratas não. Mas ele leu o Jekyll e Hyde, isso aí tem registro nas cartas dele, ele cita lá. Ele não fala no contexto da história do Stevenson, mas ele cita assim, Jekyll e Hyde estão não sei o que, ele se referindo a uma pessoa, né? Então, se ele citou os personagens, ele leu, né? Ele conhecia. Ou ele comprou, ou tinha naquela época aquele livro, né? Como falar sobre um livro sem ter lido o livro, né? Tem aquelas obras que pode ser. Pode ser também. Que hoje chama Wikipédia, né? Você tem lá, pesquisa e sai especialista, entre aspas. Então, assim, da lista aí que tu me deu, o Stevenson, ele chegou a ler. Não digo que foi influência, né? Aí eu teria que fazer um estudo mais detido. Mas, assim, que houve essa menção ao Stevenson, ele chegou a conhecer. Bram Stoker, não conheço nenhuma referência ao Bram Stoker que ele tenha feito. E nem ao Edgar Allan Poe. Mas ele leu Dunsany, eu nunca sei falar o nome, Lord Dunsany, né? Dunsany. Não sei se vocês já leram. Cara, também não conheço. Ele é uma das influências para esses autores mais do gótico, né? Ele é Lord Dunsany. Só que ele conhece, também... Carol? Não, e se eu ouvir falar, fugiu agora. Mas tem esses elementos também, Lord Dunsany. Mas também porque o Dunsany tinha esses elementos do terror e também tinha a questão da mitologia, né? Então a mitologia já atraía mais o Tolkien. Tem um autor que foi lançado recentemente pela editora Clock Tower, que é o Algernon Blackwood. E o Tolkien menciona o Blackwood já também em algumas passagens, né? Então Tolkien leu Blackwood. Os Salgueiros, né? Isso, dos Salgueiros. Tem outro também lançado pela Clock Tower, que é o Arthur Marrin. Eu não sei se o Tolkien chegou a ler, eu não encontrei referência, mas eu acredito que sim, porque o Arthur Marrin tem muita questão da Inglaterra ali, do País de Gales, de colocar verdade. aquelas coisas de civilizações que passaram por lá, dos celtas e tudo, então eu acho que isso interessaria o Tolkien. E também pela questão da língua, né? Porque o Tolkien, como ele tinha muito esse estudo das línguas, do galês e tudo, inclusive o galês foi uma das influências para outra língua dele, né? Que foi o Quenya. Era o galês e o finlandês, que influenciaram muito ele. Então, assim, eu acho que o Arthur Marrin não passou sem ter sido lido pelo Tolkien. Teve já no final da vida dele, nos anos 60, tem um relato, que até tem um vídeo lá no Tolkien Talk sobre isso. O vídeo depois se vocês quiserem dar uma olhada, o que Tolkien achou do Conan. Porque tem um registro, né, nos livros aí que a gente estuda, que o Ellis Pratt de Camp, que foi o cara que reavivou o Robert Howard ali nos anos 60, embora ele tenha algumas acusações contra ele, o Robson deve saber também, que o Robson acompanha o Robert Howard. Sim, gosto muito. Porque o Sprague de Camp, ele não só reavivou a obra do Howard, como ele deu umas pinceladinhas próprias dele ali na obra, né? Ele também criou alguma coisa, né? Criou e tal, e mexeu também, então o pessoal às vezes reclama dele porque ele tem esse aspecto. E também a biografia que ele lançou do Howard,
deturpou muita coisa da vida dele, praticamente pintou ele como um maluco. Né? Sim. Então tem esses aspectos. Mas tem esse registro que o L. Sprague de Camp teria dado uma cópia de uma coletânea de terror para o Tolkien. E dentre vários contos de terror que tinha na obra, lá tinha um do Lovecraft, né? E aí a gente não sabe se o Tolkien chegou a ler esse conto do Lovecraft ou não. Mas diz que ele leu o do Howard, que, salvo engano, era... Não sei se era Sombras do Crepúsculo ao Luar, agora eu esqueci qual foi a história, mas diz que ele teria elogiado a história do Conan, né? E, bom, contei essa historinha porque tinha o do Lovecraft, né? Então fica na dúvida se ele leu o Lovecraft ou não. Certo. Mas com certeza o Tolkien leu o terror. Eu até achei um dia desse uma carta onde ele fala de um autor que deram para ele também. O pessoal presenteava muito ele, né? E ele leu também ali por volta de 67, ele leu uma história de terror e ele comentou que ele achou ela assustadora. Agora não era nenhum desses autores que eu falei aqui, era um outro lá que eu não lembro o nome dele. Aham. Mas assim, por que eu digo que eu acho que ele leu? Porque o Clécius aí é o lobisomem da história aqui, né? E a gente tinha lá na primeira era da Terra-média, o Sauron era chamado de o Senhor dos Lobisomens, né? Então, para o Tolkien saber o que era um lobisomem, naquele tempo que o cinema não estava engatinhando, né? Talvez, e tudo, então provavelmente ele leu histórias de lobisomem. Ele cita também, ali na Terra-média, ele cita vampiros, né? Tinha Suringwethil, que é um nome difícil, mas era uma vampira que tinha que se transformava, né, em gente e virava na forma de morcego. Então tinha lobisomem, tinha vampiro. A gente já indo lá para a terceira era, lá para o Senhor dos Anéis, tem o Observador da Água, né? Não sei se vocês lembram, quando eles estão entrando em Moria, tem aquele bicho cheio de tentáculos que sai do lago, né? Aquele lago parado que tem em frente à entrada, que tem isso, aquela entrada que brilha, né? Os portões de Durin e tal. Então, aquela criatura ali, para mim, saiu do horror cósmico ali do Lovecraft, que ninguém sabe, né, qual é a origem daquele bicho. Ele mesmo coloca no livro que ele não se sabe como é que aquele bicho foi parar lá, mas está lá. Cheio de tentáculos, cheio de olhos e tudo. Então, me remete a um horror cósmico ali. Né? Verdade. E tem também, assim, ele sabia descrever o terror, né? Só que ele não era o foco dele na obra. E aí eu lembro, assim, daquelas passagens dos Cavaleiros Negros, para quem já leu o livro, ali tem parte ali que você arrepia os pelos do braço. Quando eles estão passando na trilha ali, saindo do condado, tem uma cena lá que o Frodo, até o filme retratou muito bem essa cena, quando o Frodo está no meio da passagem, e aí meio que o foco da visão vai pro fundo assim, e ele escuta o grito e tal, um grito assustador. Então tem essas passagens também, né? Então, assim, eu acho que o Tolkien bebeu um pouquinho do terror, sim. Você sabe que quando você mencionou o Tolkien e o Conan, embora seja uma impossibilidade temporal, mas eu imaginei o Tolkien assistindo ao filme do Schwarzenegger, né? Do Conan o Bárbaro, né? Mas a escrita do Robert Howard é bem mais antiga, né? Então, Sabe que eles eram contemporâneos, né? Porque, assim, quando o Howard estava publicando as primeiras histórias pulp, que foi aquele final dos anos 20, na verdade o Tolkien, como eu falei, já tinha escrito 2 livros praticamente, que era da Terra-média, que era o livro dos Contos Perdidos 1 e 2, em 1916 e 17. Então, assim, são contemporâneos, né? Porque nessa época o Howard estava começando ainda, acho que ele foi publicar a primeira história lá pro 26, se eu não me engano, né? 1926. Então, tem gente até que não vou citar nomes aqui, mas teve gente que disse que o Tolkien foi influenciado pelo Howard para poder vender uns livrinhos aí, né? Aí dizia, olha, o Tolkien foi influenciado pelo Howard, mas não foi mesmo, porque, inclusive, o Howard, em vida, nunca lançou livro, né? Ele só lançava contos nas revistas pulp, e essas revistas só ficavam ali no circuito dos Estados Unidos, não tinha como elas chegarem na Inglaterra, né? Então, assim, é isso. E o primeiro livro lançado do Tolkien foi em 37, né? O Howard, se eu não me engano, morreu em 36. Então, assim, eles têm algumas coisas bem parecidas, né? A questão da criação dos mundos, né? Fazer esse negócio bem complexo. Várias raças, muita história por trás, plano de fundo e tal. Mas eu acho que eles dariam bons amigos, os dois, caso eles tivessem se conhecido. Mas, assim, questão de influência, não teve como um influenciar o outro, né? Eles escreviam cada um mais ou menos ao mesmo tempo, mas um lá no continente e o outro lá do outro lado do oceano, né? Isso aí, influência não teve.